Bom dia, meus amados companheiros. Um domingo de sol maravilhoso, anunciando que devemos ter sempre a esperança, a fé em dias melhores. Vamos refletir e pensar fortemente. Graças a Deus, Jesus está no comando e está no fim. Se Deus o permitir, essa onda de sofrimento que estamos passando. E que possamos ter aprendido com essa dor. Hoje nós vamos falar sobre a maledicência. E essa nossa conversa de hoje está bem pautada no livro que eu li da Bianca Ganusa, com o nome de, Reciclando a Maledicência. Sabemos que podemos ferir alguém, machucar, magoar e até mesmo matar sonhos e otimismo através da nossa palavra. E isto vem nos mostrar que ainda praticamos os 10 mandamentos, apesar lá do tempo de Moisés. E que quando Jesus esteve aqui conosco, afirmou: não vim destruir a lei, mas sim segui-la. Ele ampliou alguns mandamentos e a maledicência pode ser incluída no 5º mandamento: não matarás. Nós podemos dizer: mas hoje eu não mato ninguém. Podemos não matar com armas brancas, ou seja, elas quais forem, mas matamos sonhos, esperanças, alegrias. Matamos a dignidade, a moral das pessoas através das injúrias graves que são espalhadas. Diz o ditado que quem conta um conto aumenta um ponto, porque as palavras que emitimos são vibrações que vagam e vão atingir a alma da pessoa que sofreu a maledicência. Existem pessoas que, sem perceber e até mesmo admitir, não têm boas palavras, fazendo mau uso delas, seja como vítimas ou como agente. Como diz a autora, a maledicência faz parte da nossa história, mais especificamente da história evolutiva da humanidade. Vamos refletir sobre essa frase. Durante anos, a maledicência foi vista como fofoca de mulheres que não têm o que fazer. Mas, após 1950, depois de muitos pesquisadores estarem cuidando desta parte e vendo que isso tomou um grande vulto, ela começou a tomar, assim com esse vulto, sendo constatado que a maledicência não atingia só as mulheres, mas a ambos os sexos, pois fazem mau uso das palavras em todas as fases da vida, seja na infância, com bullying muitas das vezes, na juventude, quando estamos já na nossa velhice, na nossa maturidade. Então vejam como ela alastra e atinge toda essa gama de pessoas e idades. E os pesquisadores então resolveram estudar a maledicência. Ela é usada como a maior arma para se conservar as coisas exatamente como elas estão. E assim excluir os diferentes, usando a fofoca para isso. Porque o novo, as diferenças, a inovação são uma ameaça para a conservação do padrão, da normalidade. Por isso, quem foge à regra tem como punição ser fofocado. Podemos afirmar que muitas pessoas trouxeram grandes contribuições para a nossa evolução, mas por estarem fora do padrão, foram incompreendidas e criticadas. Podemos dar um rápido exemplo. Jesus foi um deles. Galileu Galilei também
quando ele, estudioso, descobriu que a Terra girava. Queriam até matá-lo, colocaram na fogueira. E todos diziam para ele: Galileu, quando você for ao julgamento, não me diga que a Terra gira, porque você vai ser morto. Cuide disso. E no julgamento, quando perguntaram para ele: a Terra gira, Galileu? Ele falou: não, não gira. E aí ele foi absolvido, mas baixinho ele falou: mas que gira, gira. Então nós vemos que quando nós estamos fora do padrão, hoje em dia mesmo podemos notar isso. Quantas vezes numa mídia nós vemos elogios de pessoa que devolveu uma carteira que ele achou com documentos de dinheiro? Isso não teria que ser elogiado. Isso seria o caráter, a dignidade de cada um de nós, um padrão normal. Mas não, está fora dos padrões. Então a gente enaltece o lado negativo e o positivo fica como se fosse uma coisa extraordinária, quando não faz mais do que a nossa obrigação, termos caráter, sermos direitos, sermos exemplos de retidão moral. E Jesus deu um grande exemplo sobre a maledicência, porque ele sempre se reunia na casa da sogra de Pedro para conversar com os discípulos, para colocar seus ensinamentos. E ele começou a notar que nos primeiros momentos tudo era bem, conversava-se tudo sobre religião, sobre isso, sobre seus ensinamentos, mas depois havia já uma introdução de conversas falando mal dos outros, de um ou de outro. Jesus, então, nesse momento, instituiu o Evangelho no lar, para que as pessoas parassem, pensassem naquele Evangelho e parassem de comentar coisas negativas do próximo. Então vejam como Jesus era sábio e de uma maneira ele conseguiu neutralizar isso um pouco. Bom, as conversas sempre descambam para a maledicência no final de cada assunto que estamos resolvendo. Por quê? A maioria das conversas, segundo os pesquisadores, e eles estão certos, é relacionada com relacionamentos e experiências pessoais, chegando à conclusão que parte do tempo das nossas conversas é falando sobre pessoas e as suas experiências. Grande exemplo disso é que todo programa de fofoca nas mídias tem uma grande audiência. E isso inclui novelas, filmes, que são baseados até em fatos reais, que têm o seu público cativo nisso. Por isso, a maledicência, quando não trabalhada por nós, enquanto vício, ela passa a ser um defeito. E aí, muito mais difícil para vencermos. Porque os vícios, nós conseguimos superá-los e vencê-los, porque não nascemos com eles. Ninguém nasceu bebendo, ninguém nasceu fumando, ninguém nasceu falando mal dos outros. Mas o defeito, na maioria das vezes, 99%, nós trazemos de outras encarnações e que temos que trabalhar isso. E é mais difícil, porque já está na nossa psique, muitas vezes dentro de nós, a dificuldade para vencermos os defeitos e principalmente para superá-la. Então, nós temos que ter cuidado para que essa maledicência não venha a virar esse defeito e a gente ter que trabalhar em várias encarnações. Vamos refletir para que possamos vencê-la enquanto ela está instalada com o vício. Então, nós vamos lembrar também que a maledicência não é só aquele que traz a fofoca, mas também aquele que escuta. E que muitas vezes ele se compraz até nos detalhes. Por quê? Porque ele incentiva aquele que vem contar a maledicência. Porque se nós não dermos ibope para aquele que nos conta fofoca, logo ele para de falar do outro. E uma boa dica nesse momento é quando a pessoa vier falar mal de alguém, e às vezes a gente não tem como sair, eu estou com uma panela no fogo, o feijão está queimando, ou o telefone está tocando, ou alguém está me chamando, nós dizermos para a pessoa que está fazendo a fofoca de alguém:
Pode ser que isso aconteça mesmo, mas veja o lado bom dela, ela faz isso, ela faz aquilo, porque todos nós temos o nosso lado positivo, o nosso lado negativo. Então, que a gente possa enaltecer o lado positivo da pessoa que está sendo fofocada. E aí o que vai acontecer? O fofoqueiro vai acabar desistindo de vir contar para nós, porque ele sempre vai dizer, nossa, eu vou lá, fulana diz que sempre está levando coisas boas, não vou fazer, porque não vai ter lastro para a sua fofoca. Além do que, a maledicência, muitas das vezes, vai atrair até um homicídio, um suicídio. Que dependendo do que é falado, a pessoa impregnada com aquelas más palavras comete ou um suicídio, ou às vezes vai matar. Quantos casos a gente vê aqui? Então é preciso que a gente tenha cuidado. Quantos casos de familiares, 10, 15, 20 anos sem se falarem? Às vezes por causa de uma maledicência. Vamos trabalhar isso, irmãos. Vamos mesmo. E eu lembro de Paulo, quando ele dizia, por que é que nós não fazemos, não falamos, não fazemos nossas ações boas que podemos, mas fazemos e falamos tudo de mal que não podemos? Vamos refletir, trabalhar isso dentro de nós, para que possamos ter palavras edificantes, boas. É o que eu digo, o momento que estamos passando. Para que ficar remoendo as coisas ruins? Para que ficarmos vendo programas que nos traz desalento, desânimo, tristeza, depressão, pânico? Para que passar adiante coisas ruins? Vamos pensar nisso e vamos nos fortalecer, trabalhando a nossa maledicência. Um domingo de paz, de amor, de calma, de fé, para que possamos todos juntos ultrapassar mais esse testemunho. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Beijo a todos vocês.